Olá! Vamos conversar sobre respiração, que é o processo químico que a célula utiliza para, a partir de moléculas orgânicas, geralmente glicose, obter energia para carregar os ATPs, para formar os ATPs, que são as moléculas que são utilizadas no trabalho celular no dia a dia. Tudo bem? Então, sendo fotossintetizante, não sendo fotossintetizante, sendo autótrofo, sendo heterótrofo, sempre a gente vai precisar quebrar as moléculas de alimento para conseguir energia química a partir delas, tá bom? E para quem é eucarionte, a mitocôndria é responsável por fazer boa parte dessas reações químicas, certo? Então vamos olhar a mitocôndria. Olha lá, gente, processo de respiração celular, resumidamente, o que acontece? Um nutriente mais oxigênio originam água e gás carbônico, e nesse processo um fosfato a mais é incorporado numa molécula de ADP, formando o ATP. Tudo bem? Quanto isso vai acontecer, quantos ATPs eu vou conseguir formar com o alimento, vai variar de um tipo para outro tipo de respiração, a saber se ela for aeróbia ou anaeróbia. Tudo bem? Então tá, gente, essa é a mitocôndria, nossa amiga. Como que ela funciona? Ela tem uma membrana externa e ela tem uma membrana interna. Essa membrana interna a gente chama de crista mitocondrial. Para dentro da membrana interna tem o que seria o equivalente ao citoplasma da mitocôndria, que está simbolizado pela cor azul, esse espaço preenchido de cor azul. A mitocôndria tem DNA próprio, ela tem ribossomos próprios e a gente chama o citoplasma dela de matriz mitocondrial. Então, parte da reação vai acontecer na matriz e parte na crista. Ok. Olha lá. Então, aqui em cima a gente tem as reações, as equações gerais das respirações. Anaeróbia em cima e aeróbia embaixo. Então, ou eu vou usar a glicose, simplesmente só a glicose, quebrar com a enzima que eu tiver, dependendo do que tipo de organismo que eu sou, e originar, por exemplo, se for uma fermentação alcoólica, etanol, que é álcool, né? Dióxido de carbono e 2 ATPs e calor dispersado na reação que é exotérmica, tá? No caso da aerobiose, então, envolvendo o oxigênio, utilizando o oxigênio, eu consigo, no total de lucro, 36 ATPs, em média, tudo bem? Então, vou formar gás carbônico, que são moléculas bem menores, moléculas inorgânicas, não são moléculas orgânicas como o álcool é. E aí, vou gerar, na equação geral, né, uma glicose mais 6 moléculas de oxigênio, originam 6 moléculas de gás carbônico, 6 de água e mais energia suficiente para formar 36 ATPs, a partir de 36 ADPs e mais 36 fosfatos que estão livres na célula. Tudo bem? Na mitocôndria, no caso. Então, existe uma grande diferença de rentabilidade entre os dois tipos de reação, tá? Usando o oxigênio como aceptor final de elétrons, a gente consegue uma quantidade muito maior de energia química e aí consegue carregar muito mais ATPs. Beleza. Olha só. Olha só, eu e meu microfone aqui. Olha só, gente. Então, aqui a gente tem uma ilustração geral do processo de respiração, que é a glicose, ela vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos. Olha aqui em cima, ó. Então, uma glicose vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos no citoplasma da célula eucarionte, tá? E aí, depois dessa glicólise, dessa quebra da glicose, a formação dos ácidos pirúvicos, o ácido pirúvico vai para dentro da mitocôndria e aí ele vai passar por 2 etapas químicas diferentes do processo respiratório, tá? A primeira etapa, ela é na matriz mitocondrial. Na matriz vai acontecer ciclo de Krebs, tá? E aí, esse ciclo de Krebs ele vai originar moléculas que vão ser utilizadas nas reações da cadeia respiratória que é associada com a membrana, com a crista mitocondrial. Então, primeiro eu preciso fazer glicólise.
Depois eu preciso fazer ciclo de Krebs e depois eu preciso fazer cadeia respiratória para conseguir fazer o processo total e liberar toda a energia que eu quero liberar usando o oxigênio e aí carregar 36 ATPs, formar então 36 ATPs a partir de 36 ADPs e 36 fosfatos livres. Tudo bem? Então olha lá, glicose vai ser quebrada, formar piruvato e aí vai passar por esses dois processos. O ciclo de Krebs é, na verdade, um ciclo de reações químicas bem complexo. Não é necessário saber tudo o que acontece no ciclo de Krebs, basta eu saber que ele faz parte do processo de respiração celular e que as moléculas que são geradas no ciclo de Krebs são usadas na cadeia respiratória para concluir o processo respiratório. Tudo bem? Então, 3 etapas. Olha lá, gente. Glicose vai originar 2 ácidos pirúvicos. Se for fermentação alcoólica, vai originar etanol e etanol. Existem outros tipos de respiração anaeróbia, tá? Eu posso fazer respiração anaeróbia gerando ácido lático, que é o tipo de respiração anaeróbia que a musculatura dos mamíferos faz, por exemplo. Eu posso fazer respiração anaeróbia formando ácido acético, tudo bem? E eu posso fazer respiração anaeróbia formando etanol, que é o tipo de fermentação que as leveduras fazem e que a gente usa comercialmente, industrialmente, para produzir álcool, ou bebidas alcoólicas, ou, enfim, para fazer pão. Tudo bem? Então, basicamente, é isso. Super tranquilo, respiração. Não, né? Mas, enfim. Não é um processo tão complexo assim se você manter em mente que você não tem necessidade de memorizar todas as reações do ciclo de Krebs, tá? Qual que é o papel nesse processo, então, do oxigênio, na respiração aeróbia? Qual é o papel do oxigênio? Ele vai ser a última molécula lá na fila da cadeia respiratória que vai puxar os elétrons. E aí, consequentemente, ele permite que eu tire muito mais energia dessas moléculas orgânicas. Tudo bem? Então, por exemplo, numa situação de atividade física humana, alguns tipos de fibra muscular são fibras aeróbias, utilizam oxigênio e essas fibras conseguem permanecer fazendo atividade por um período muito mais longo. A gente chama essas fibras de fibras vermelhas. Conseguem ficar muito mais tempo fazendo atividade física. São as fibras de atividade aeróbia, né? Já que elas usam oxigênio. E eu tenho outras fibras musculares, são as fibras brancas, que não têm uso de oxigênio na fibra. Então, para fazer a contração muscular do tipo da fibra branca, eu vou fazer somente fermentação. Tudo bem? Então, faço fermentação lática, gero ácido lático. Essa fibra ela é capaz de responder mais rapidamente. Então, são fibras que são utilizadas em esforços grandes, porém de curta duração. Tudo bem? Então, é isto, pessoal, que a gente tinha para conversar a respeito da respiração. Tchau, tchau.